E a participação do companheiro Diego Amorim. E aí, Diego, vamos falar de novo de terceira via? Não é, Heródoto? Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. De novo, essa história de terceira via. No fim de semana, esse último fim de semana que passou, o IPEC divulgou uma pesquisa que mostra que mais da metade dos entrevistados, mais da metade dos brasileiros, desejam uma chamada terceira via política para se evitar a chamada polarização no Brasil. Ou seja, de um lado o PT e o Lula, do outro o bolsonarismo e o Bolsonaro. 57% das pessoas, quase 6 em cada 10, dizem que concordam totalmente ou em parte com essa afirmação de que gostariam que o país tivesse uma outra alternativa política para além desses dois polos que a gente está vendo aí nos últimos pouco mais de 4 anos. Já 27% discordam, outros 5% nem concordam nem discordam e outros 11% não responderam ou não souberam. Diante dessa pesquisa, Heródoto, o Roberto Freire, que é presidente do Partido Cidadania, foi ao Twitter e escreveu o seguinte: esta é a grande oportunidade para que MDB, PSDB, Cidadania e Podemos, ele cita aqui 4 partidos, que apoiaram Simone Tebet no ano passado e com um avançado programa se unam numa ampla federação. A Simone Tebet, que hoje é ministra do Planejamento de Lula, foi candidata à presidência da República no ano passado pelo MDB, maior partido do país ainda. E a federação que o Roberto Freire propõe é um casamento de 4 anos, que foi criado relativamente recentemente no Congresso Nacional, que faz então esse casamento, essa união estável de 4 anos entre partidos. Eu vi esse tweet, liguei para o Freire, pedi para ele gravar um áudio explicando um pouco melhor essa opinião dele para a gente, para o nosso ouvinte da Nova Brasil, e nós vamos ouvi-lo agora, por gentileza. Em seguida eu faço meu último comentário. Uma pesquisa em que aponta que mais de 50% da população brasileira tem preferência por uma terceira via, que é o nome que está se dando à alternativa, que eu chamava de democrática, entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, uma candidatura que visasse superar exatamente essa polarização. Pois bem, isso daí demonstra que mais do que nunca, em função da tendência de que tenhamos federações, fusões cada vez mais concentradas, de que nós que fizemos a coligação, o MDB, PSDB, Cidadania e Podemos, se unam numa federação ampliada exatamente para atender a esses desejos da população brasileira. É isso que eu defendo. Muito bem, tá aí o Roberto Freire, presidente do Cidadania. Alguns pontos, Heródoto. O primeiro de novo, a gente está falando de terceira via. Meses antes das eleições do ano passado, as pesquisas também indicavam uma preferência do eleitor pela chamada terceira via. Mas isso não se concretizou. Não se concretizou por quê? Aí é uma longa história. Os nomes que foram colocados não foram vistos como terceira via pelo eleitorado brasileiro, a Simone Tebet, do MDB, o Ciro Gomes, do PDT, a Soraya Tronic, do União Brasil, o Luiz Felipe Dávila, do Novo, para citar aqui 4 exemplos. O eleitorado não viu essas pessoas como terceira via? Que terceira via é essa que as pessoas querem? E aí, a partir disso, eu faço um outro comentário que é o seguinte, Heródoto. A polarização por si só, ela foi demonizada no Brasil nos últimos anos em razão de que ela veio acompanhada de um acirramento político muito grande. Então não foi só a polarização que aconteceu no Brasil. Aconteceu a polarização e um passou a ver o outro não como adversário, mas como um inimigo que precisaria ser extirpado da vida, né? Um odiando o outro, querendo o mal do outro. Esse foi o ruim da polarização. Mas se a gente parar para pensar, com o pezinho no chão, com tranquilidade, sem víscera, sem gritaria, a polarização ela é muito natural na política. Olhemos para os Estados Unidos, nós temos os democratas e os republicanos. Talvez o que o brasileiro está assim, cansado é de Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. Ao que tudo indica, é isso que as pesquisas estão indicando aqui no IPEC desse fim de semana. Mas vamos lá, vai surgir um Tarcísio ou um Zema ligado ao Bolsonaro daqui na próxima eleição geral?
No campo progressista vai vir o próprio Alckmin, a própria Simone, vai se colocar como uma candidata do Lula, o Rui Costa, o Fernando Haddad. Isso vai ser suficiente para diminuir a tensão e a gente encarar a polarização com um pouco mais de naturalidade? É isso que o eleitorado brasileiro está perguntando, está querendo? Não sei, é uma provocação que eu faço ao nosso ouvinte. Nós vamos ter eleições municipais no ano que vem, 2024. Muitos analistas políticos falam que é o grande teste das eleições gerais. Heródoto, eu sou um pouco cético, eu acho que cada eleição é eleição. Acho que a eleição municipal é uma coisa, a eleição geral é outra. A eleição para prefeito, o camarada não está pensando muito em Lula e Bolsonaro, ele está pensando no buraco da rua, da cidade dele, e ele vai votar no prefeito que ele gosta, que às vezes ele conhece na rua, é amigo do amigo de não sei quem. Eu acho que é uma escolha diferente, uma eleição municipal de uma eleição geral, que é para presidente e governador. Enfim, por último, para concluir, muitos partidos, está aí o Roberto Freire, e o Roberto Freire ele fala de terceira via há muito tempo. Isso ninguém pode criticar o Freire. Ele está há muito tempo, há muitos anos, dizendo que o Brasil precisa encontrar uma alternativa, e ele encampou isso na eleição do ano passado. Agora, muitos partidos, Heródoto, se dão por satisfeitos com a polarização. Porque é mais cômodo para um partido grande ficar ali entre Lula e Bolsonaro, entre um e outro. Por que esse cara vai se desgastar e lançar um candidato e apostar nessa candidatura se já tem dois nomes, duas coisas colocadas nesse país de maneira muito embasada, muito forte? Cada um desses dois grupos tem um espólio político ainda considerável. E aí você pega um MDB da vida, da Simone Tebet, ou PSD, do Gilberto Kassab, que são dois partidos grandes hoje no Brasil, e que tem lá no Sul, parte dessas lideranças desses partidos querem o Bolsonaro, ou bolsonarismo, enfim, que seja, centro-direita. Você vai para o Norte e Nordeste, a maioria das lideranças desses partidos querem continuar com o campo progressista, vão querer a continuidade do Lula, aconteça o que acontecer nesses próximos 4 anos. Então por que o Kassab vai lançar um candidato? Por que o MDB vai apostar para valer numa candidatura se ele pode ficar ali na chamada neutralidade, que na verdade não é uma neutralidade, é o seguinte, cada um faz o que quiser. Enfim, neutralidade é outra coisa. Neutralidade seria se não se posicionasse de nenhum lado. Para mim isso é neutralidade. Não é isso que esses partidos fazem. É o seguinte, você, agronegócio do Sul, do MDB, vai com força para o bolsonarismo, seja feliz. Você, aqui em cima, seu eleitorado está pedindo que você apoie o Lula com força. E por aí vai, né? Então, enfim, concluo dizendo que nós precisamos ter uma visão, acredito eu, e vale para mim, Heródoto, uma visão mais amadurecida do que é a polarização. Não vai adiantar a gente ficar brigando contra os fatos também, querendo que o Brasil não seja polarizado, porque não é só o Brasil, é o mundo. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, no mundo todo é assim, você está de um lado, você está de outro. Tá, tem um meio do caminho aí? Tem, mas às vezes esse meio do caminho vão ser nomes diferentes e não necessariamente pensamentos políticos diferentes, Heródoto. Obrigado, então. Até amanhã. Até amanhã.